Fala galera, beleza? Vamos continuar então aí a aulinha de Delphi no nosso projeto Barbeiro. Bom, na última aula, né, a gente fez aí o desenho do nosso controle do sistema, onde a gente vai ver se o usuário comum tem ou não acesso, né, às nossas telas do sistema, aonde os administradores vão poder aí delegar se eles podem ou não utilizar esses parâmetros. Então, para a gente começar, né, o que a gente precisa entender? É que a gente tem que trazer o banco de dados todas as vezes que ele começar, que ele abrir a tela, né, do sistema, ele tem que trazer essas informações aqui dos nossos parâmetros, né, que é não permite, permite e não permite, né? Então, a gente tem que elaborar uma forma de trazer esses valores para cá e verificar, tá? Então, bora lá, vamos fazer isso. Aqui dentro, né, a gente já fez uma coisa semelhante e a gente vai usar o quê? Um onCreate desse cara. Por que no onCreate? Porque a gente precisa trazer quando cria, quando abre, né, o formulário. Então, quando abrir o formulário, tem que estar lá. Então, quando a gente criar esse cara, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um if, né, dm, ponto, ó, uma coisa que eu esqueci aqui, né, fazer o uso da Unity, né? A gente tem que usar o data módulo aí dentro do controle que a gente não estava usando. Então, dm.query parâmetro do begin e end. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar ela, né? Se eu vier aqui na query parâmetros e executar ela, ó, a gente traz os nossos valores. E é exatamente isso que a gente quer fazer. A gente tem que trazer os valores e mostrar na tela, tá? A gente vai vir aqui e agora a gente vai fazer então um close e um open. Feito isso, a gente já abriu e executou. Então a gente é como se a gente estivesse vendo aquelas janelinhas. Então agora a gente pode testar. Então o que eu vou perguntar? Se o meu dm.query parâmetro, tá? .cadcli.text for igual a n, né, que é não, eu não deixo ele ver, o que eu vou fazer? Begin, end, eu vou fazer o meu ckb .cliente.checked receber false, né? Por quê? Quando o cliente for, o cliente não, o administrador for entrar lá, ele não vai permitir, então ele não vai estar marcado, né? Agora, se ele permitir, ele vai pegar esse cara, né? E vai colocar true, né? Então, esse cara aqui, opa, faltou o else aqui. Esse cara aqui, se ele estiver não, como é o caso aqui, por exemplo, do nosso cadcli, ele vai ficar, não vai ficar marcado. Já, se ele tiver marcado, ele vai marcar o cara lá. Beleza? Então, a gente vai simplesmente repetir esse código para todas as nossas telas, tá? Então, vamos lá. If, se eu copiar aqui, perfect. Então, vou copiar aqui de cima um trechinho, né? Para ficar mais fácil. E aqui é caduso.text igual a n. Ah, Jéssica, eu posso fazer igual a s? Pode, só que aí você tem que ver, né, depois como vai ficar a relação das flags aqui. Vou colocar agora ckb.usuário, né, ponto não, ckb.usuário.checked vai receber aqui um false, né. Se não, vai seguindo a mesma ideia do de cima, eu vou fazer esse cara aqui, só que, beleza? Então, feito isso, eu vou fazer agora para a nossa última telinha por enquanto feita, né? Que é a nossa dm alterações. dm.query parâmetros alterações.text igual a n. Lembrando, gente, que a gente tem que, né, tentar prevalecer o case sensitive aí, tá? Se a gente escrever maiúsculo, maiúsculo, escrever minúsculo, minúsculo, bom? Vamos tentar escrever exatamente como está dentro do banco de dados. E aqui, ckb alterações.checked vai receber false,
Se não, o nosso checked vai receber, certo? Feito isso, a gente precisa só agora buscar o indicador, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui embaixo, ó, edtSpin, né, edtIndicador.txt, vai receber quem? O nosso dm dados.query parâmetro aqui quantidade.text. Por que não ponto .value? O ponto .value, né, a gente vai pegar o valor. E se a gente lembrar, esse valor é inteiro, né? A nossa variável ali foi inteira, então eu teria que converter. Então, para mim não precisar converter, né, escrever coisas a mais, eu pego o texto. Beleza? Vamos fazer o teste, né? Begin. Vamos ver se deu, se dentou, ficou dentadinho, se tudo ficou bonitinho. Bom, e vamos testar. Então, a gente tem que trazer exatamente como a gente fez aqui. Lembrando que o não vai estar marcado o checked, e o sim vai estar marcado, tá? Vamos dar o play. ADM. Quando a gente abre o controle, ele traz o 3 aqui, né? Como a gente tá lá no nosso banco, né? E não marcado, marcado e não marcado. Então, não marcado, marcado e não marcado. Beleza? Então, a gente já trouxe aí as opções, né? De como a gente tá no banco de dados. Beleza? O que a gente tem que fazer agora é o nosso botão salvar, aonde sim, a gente faz a parte de atualização da tabela. Beleza? Então, bora lá fazer é, essa parte aí da tabela, tá bom? Então, dentro aqui do nosso botão, já que já terminou, né? O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer as verificações. Agora a gente vai verificar se ele está marcado ou se ele não está marcado, né? Tá bom. Então, para isso, né? Vamos abrir de novo nossa... Vai copiar aqui, ó, esse comecinho, tá? Peguei e end. E dentro dela agora, a gente vai verificar, né, as nossas checks, tá? Então, se o nosso skb cliente.checked, né? Posso deixar só isso aqui, tá, gente? Que ele é um booleano, né? Então, begin e end, né? Então, se a gente colocar isso aqui, ó, ponto checked, ele já tá como se ele tivesse marcado, tá bom, gente? É um true aí. Então, ele já tá dizendo pra gente como ele já tá retornando. Eu não preciso, né, colocar um igual a false, né? Bom, como eu sei que ele está marcado, né? Então, se ele tiver marcado, o que a gente tem que fazer? Lembrando, se ele tiver marcado, é porque ele está assim. Lembra, ó? Não, ele é falso, né? Se ele tiver sim, então ele marca. Então, se ele tiver marcado, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um outro which, né? É que eu pensei aqui agora numa coisa e vamos ver se a gente consegue aqui, porque a gente já abriu aqui, né? Então vamos ver se a gente consegue sem abrir de novo a query. Então eu vou dar um close aqui, tá? Qualquer coisa a gente refaz aqui, abrindo novamente a nossa query, mas ela já está aberta, né? Então eu vou dar um close. E dentro desse close eu vou dar um SQL clear. Lembre-se que a gente já tem coisa escrita, né? Nos nossos parâmetros. SQL. Ó, não abre, a gente vai ter que abrir mesmo, né? Então, vou dar um if aqui e pegar aqui de novo. Vamos fazer o contrário. Então, ó, vamos fechar esse cara e vamos abrir ela só quando necessário. Tá bom? Vou fazer o contrário aqui. Tirar esse cara daqui. Então, se o nosso cliente tiver marcado, então ele está sim. Então, se ele tiver sim, eu vou dar o quê? Como a gente quer atualizar, né? Close. Agora eu vou fazer o que? SQL.clear. Agora um SQL add. SQL.add. E aqui eu vou escrever, né? Obviamente,
uma frase, que é aquele update, né, que a gente vai dar lá. Update tb. Eu vou pegar o nome da tabela aqui, tá? tb parâmetros. Set nosso cadcli, né? Lembrando que o nosso parâmetro aqui a gente está vendo por cliente. Então, cadcli igual, eu vou colocar valor, tá? Já mostro para você o que é esse cara aqui. Como a gente tem uma linha só na tabela de parâmetros, lembrando, né? A gente não precisa do where, tá bom? A gente não precisa necessariamente de um where. Então, o que eu criei aqui quando eu coloquei esse valor? Eu criei um parâmetro, tá bom? Então, já que eu criei um parâmetro, eu tenho que setar esse parâmetro. Então, param by name, né? Param by name. Agora eu vou colocar ele aqui, ó, valor ponto value. O que ele vai receber? Ele vai receber S, né? Porque lembrando que ele está marcado, né? Opa, aqui falta escrever o pau lá. Tá bom? Então, a gente, como ele está marcado, então ele vai receber S, tá bom? Depois que a gente fez esse parâmetro, né? É simples. A gente vai dar um exec SQL. A gente não vai dar um open aqui, porque o open é como se fosse só um select livre, né? Com um asterisco from sem nada, sem o where. Como a gente tem agora um update, a gente precisa executar o SQL, tá bom? A gente executa quando a gente está dando um insert, quando a gente está dando um update, tá? Aí a gente dá um exec. O open é mais para select mesmo, beleza? Então, executamos esse cara, tá perfeito. Essa parte em si já está pronta. O que a gente tem que fazer é o else, né? Então a gente fez o begin, né? A gente viu aqui se ele está marcado. Então eu vou colocar aqui o else begin end. Vou copiar esse cara aqui, ó. Vou copiar todinho meu if, vou colocar para baixo e aqui onde está s eu vou colocar não. Beleza? Então, vamos testar só com esse aqui para a gente ver. Lembrando que ele tá não, né? O cadcli tá não. Tá lá, ADM1. E vou abrir aqui, ó. Ele não tá marcado. Como ele não tá marcado, né? Ele tá recebendo o valor de não. Agora, eu vou marcar e vou salvar. Ó, ele já deu uma pulitinha lá do SQL, né? Bem rapidinho. Vamos dar um select agora. Tá? Selecionei errado. E olha lá, ele mudou para sim. Se eu vier aqui e desmarcar e apertar salvar, se eu der um select aqui de novo, ele foi para não. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai repetir o processo, né? Para todos esses carinha aqui. Bora lá. Sair aqui, sair. Vou vir aqui mais nesse cara. E agora aqui eu vou verificar se o nosso CKB, né, ponto usuário, ponto checked. Lembrando que ele já é um booleano, begin e end. E aqui, else, begin e end. Por que eu estou fazendo isso aqui? É para acelerar nosso processo, gente. Como eu vou pegar do mesmo cara, eu posso simplesmente dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V. Ah, Jesus, mas você está fazendo do cliente. Sim, só que o cadcli é aqui que a gente está usando, não é? O valor pode ser o mesmo e as flags ainda continuam a mesma, né? A gente sempre vai alterar para sim ou não nas mesmas características. Então, o que vai mudar aqui é esse cara aqui, que ao invés de ser cadcli, né, vai ser cad-uso. Então, cad-uso. Aqui para sim, vou copiar de novo e aqui, né? Se a gente lembrar que o else é o nosso não, então é o não, tá? Vou copiar agora, vou fazer o if para skb alterações ponto checked begin e end ou
fazer o else begin e end. Vou pegar aqui já o N, né? Vou copiar e vou colocar aqui, como que a gente colocou, frm out. Então aqui vai mudar todo, né? Essa estrutura, frm out. Vou copiar esse cara aqui, Ctrl C, vou jogar para cima e vou colocar um S aqui. Então, a gente já fez aqui para o nosso cliente, já fez para o nosso usuário, né, aqui de baixo, e também já fez para o nosso FRM Out. Beleza? Vamos ver se tudo está funcionando? Vamos deixar aqui a DM1, vamos abrir o controle e vamos deixar tudo desmarcado. Vamos salvar. Se eu deixar tudo desmarcado, tem que estar tudo como não. Se eu marcar todos e salvar, tem que estar como tem que estar como sim. Olha lá. Se eu desmarcar os três vai para não. Se eu marcar só esse e esse, salvar, executa, ele está fazendo certinho, né? A nossa alteração aí, beleza? O que eu tenho que fazer que faltou? A relação de indicações, né? Então, voltar lá no nosso Delphi e vamos fazer aí a nossa também mudança, né? Nosso SQL, fazer a alteração dentro do nosso TXT, né? Do nosso TXT não, dentro do nosso EDT lá. Tá, então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai perguntar aqui, ó. Na verdade, a gente não precisa nem perguntar, tá? A gente vai abrir um init direto, né? DM dados, query parâmetros do begin e end. Aqui a gente já vai dar direto, né? Pegar esse cara e a gente vai fazer o que? A gente vai dar update, né? Onde for set o nosso qtd né? qtd igual ao valor. E agora o nosso valor, ele não vai receber um n, ele vai receber o que? O nosso edt.text, certo? Vamos ver se vai dar certo. A gente já viu, né, que os nossos aqui estão certos. Se eu colocar 5 e salvar, se eu for agora aqui e executar, olha lá, 5. Se eu baixar para 1 e salvar, ele executa, deixa 1. Beleza? Então, com isso, gente, né, faltou a questão do backup aí, que vai ser a próxima aula. Senão vai ficar muito comprida a aula aí, vai ficar ruim. Beleza? Então, a gente fez aí a questão da usabilidade, né, das nossas 3 telas aqui já. Depois, se a gente for adicionando outras telas, a gente vai adicionar essas linhas de comando aí no nosso controle de sistema. Beleza? Então é isso. Eu agradeço muito vocês estarem aqui comigo e eu deixo o pedido, como eu sempre peço. Se inscreva no canal, ative o sininho, não custa nada aí, né? E compartilha com seus amigos aí, dev, que gosta do Delphi, que gosta e tem prazer em programar aí como a gente tem, né? Do mais, eu agradeço vocês e até a próxima.